Olá pessoal, que Deus abençoe todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ângelo e o objetivo aqui desse vídeo é compartilhar com vocês um entendimento a respeito dessa passagem aqui de Mateus, né, no capítulo 24, do versículo 45 ao 51. Eu, muitas vezes eu ouvi e até já li esse texto, porém eu sempre tive um entendimento não coerente assim com o contexto do texto, aquilo que de fato a mensagem quer falar aos nossos corações. Então, um dado dia eu estava meditando e me saltou aos olhos, algumas informações que antes passavam desapercebido. E é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês, além de outros textos que vão estar aí corroborando com esse entendimento. Então, para a gente entender, eu vou ler aqui esse texto. Ele está no livro de Mateus, como eu havia falado. Essa versão da Bíblia aqui é a Corrigida Fiel, João Almeida, e ela diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, todas as vezes que eu li esse texto e todas as vezes que eu escutei alguém falando a respeito dele, o que se entendia, o que se trazia de mensagem era que esse texto está direcionado para os servos, os servos do Senhor Jesus como um todo. Porém, se a gente observar, na verdade, o que eu consigo entender hoje, depois dessa meditação, é que essa mensagem ela está sendo direcionada para aqueles servos que foram incumbidos de preparar a igreja do Senhor Jesus, de fortalecer, de dar a ela a instrução, o alimento necessário para avivar a fé daquela pessoa, para que ela consiga ter um esclarecimento maior a respeito das coisas de Deus. Por que eu tenho esse entendimento hoje? Se a gente fizer uma leitura do texto de forma minuciosa, eu até destaquei aqui, só para ficar fácil. Então, quando o Senhor Jesus ele fala assim: quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor, ou seja, esse Senhor aqui está apontando para o Senhor Jesus. E ele diz: o servo fiel e prudente, a quem o Senhor Jesus, confiou os seus conservos. Ou seja, esse servo fiel e prudente, o Senhor Jesus confiou a ele os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então, vamos pensar assim: imagina uma casa, onde o dono daquela casa ele tem lá os seus familiares, tem os seus empregados, seus servos. Mas esse senhor da casa, esse dono da casa, ele precisa se ausentar por um período. E aí, ele, para não deixar a casa de forma desorganizada, sem ter uma direção, sem ter
alguém para dar as diretrizes, né? O que esse dono da casa faz? Ele constitui dentre os seus servos um deles, né, para ser o mordomo daquela casa. Ou seja, ele vai ser aquela pessoa ou seja, ele vai ser uma pessoa que também é empregado do dono da casa, porém ele vai ter uma responsabilidade diferente. Ele vai ser aquela pessoa que vai ter autoridade para administrar aquela casa, né, durante esse período em que o senhor, né, o dono da casa, ficará ausente. Então, esse servo fiel e prudente que o Senhor Jesus se refere é justamente esse mordomo, a quem o Senhor Jesus, né, ele tem lá os seus servos, porém ele vai se ausentar, né, ele se ausenta, né, apontando aí para a ressurreição de Cristo, né, e ele foi ali assunto aos céus, né, hoje é a destra de Deus, mas ele deixou servos, né, dele para tomar conta dos outros servos, né, que são os conservos, né? Ou seja, o Senhor Jesus atribuiu poder a esses servos para auxiliar, para dirigir, orientar, dar o sustento. O que é esse sustento? Esse sustento é a palavra de Deus. São as sãs doutrinas do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus aqui, ele está falando, ele está passando essa mensagem aqui, essa instrução para essa pessoa que foi instituída como mordomo. E quem são esses mordomos hoje? Os mordomos são os presbíteros, né, ou bispos, pastores, né, diáconos, ou seja, todos aqueles a quem foi chamado para orientar outros, né? Então esses são os mordomos, esses são o servo a quem o Senhor Jesus confiou os seus conservos. E qual é o objetivo? É preparar a igreja, né, os membros, as ovelhas, né, os demais servos, para a vinda do Senhor, daquele Senhor, né, para o retorno daquele Senhor. E como aqui está escrito, né, se quando o Senhor, né, o seu Senhor vier, achar ele fazendo isso, né, ou seja, achar aquele servo a quem ele constituiu como mordomo, fazendo a sua atribuição de forma perfeita, né, de forma satisfatória, então ele diz que o seu Senhor irá confiar os seus bens, né? Ou seja, isso aqui aponta para o galardão na vida de Cristo. O Senhor Jesus, ele dará galardões aos seus servos, aqueles a quem ele constituiu, né? Aqueles a quem ele deu dons para realizar obras no sentido de fortificar o seu corpo, que é a igreja. Então, quando eu li essa passagem, né, com esse olhar, então eu entendo hoje que esse servo fiel e prudente está se referindo aos pastores, aos bispos, né, aqueles que estão ali, né, passando a orientação, que deveriam estar levando as pessoas ao pleno conhecimento da palavra de Deus, porque esse é o alimento, né? Agora, quando esse servo, né, ele procede de forma errada, ele se preocupa em usar desse seu poder, né, dessa sua autoridade nesse período em que o seu Senhor não está, para sufocar aqueles a quem ele ficou incumbido de dar assistência,
E aí ele muda os valores, né? Ao invés dele dar assistência devida, ele acaba querendo ser beneficiado daquilo, ou seja, ele quer que aqueles servos passem a ser os seus servos. Ele não cuida mais dos servos, né, do Senhor Jesus, considerando que aqueles servos, aquelas almas, não são os seus servos, né? O Senhor Jesus apenas deu a ele a responsabilidade de conduzi-los, orientá-los. Então, quando esse servo aqui ele age de forma imprudente, né, e age com infidelidade e começa ali a maltratar os seus companheiros, não dá a devida atenção, não dá a devida assistência, apenas querem tirar proveito deles, então virá o Senhor daquele servo, né, ou seja, desse servo, quando ele não espera. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus fala que ele será lançado com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes, apontando aqui para o lago de fogo e enxofre. Para fortalecer aqui mais esse entendimento, eu vou ler mais alguns textos aqui que também apontam para esse entendimento. Então, em Tito, o apóstolo Paulo ele deixa Tito numa igreja de Creta, onde estava havendo ali uma certa desorganização entre os membros ali da igreja. E aí Paulo fala o seguinte para ele, porque ele dá orientação para que Tito levante ali presbíteros, né, ou bispos, né, que presbítero e bispo é a mesma coisa. E aí ele diz assim, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Algumas traduções vai estar aqui como mordomo, né? Mordomo. Nessa versão aqui, né, que é corrigida e fiel, ela está como dispenseiro. E se você pegar aí o significado, né, no dicionário dessa palavra, você vai ver que dispenseiro é o mesmo que administrador, um supervisor, um mordomo. Então, isso aqui está corroborando lá com o entendimento do que foi escrito lá em Mateus, né? Então, esse bispo, ou presbítero, ou pastor, ele deve ser irrepreensível, né? Ou seja, ele deve ser um mordomo, né? Um dispenseiro irrepreensível. E aqui vai sendo dado algumas características que ele deve ter, né? Não ser arrogante, não ser irascível, não ser dado a vinho, não ser violento, nem ser cobiçoso de torpe ganância. Então, aqueles que foi confiado, os servos do Senhor Jesus, para que eles fossem orientados e fosse dado a eles o devido alimento, esses homens, que no caso são os bispos, presbíteros, pastores, né, os líderes das igrejas, né, que se tem hoje, não devem ter esse tipo de característica, não ser cobiçoso de torpe ganância. Mas infelizmente o que vemos hoje é totalmente oposto disso. O que vemos hoje são aí uma boa parte, né, não generalizando, mas é possível perceber que boa parte dos que estão ali na posição de bispos, né, pastores, né, líderes de igrejas, que nutrem, é notório que eles têm esse tipo de característica aqui, Eles são gananciosos, eles almejam enriquecimento, eles não estão muito preocupados com as ovelhas. Na verdade, eles tiram a lã das ovelhas, né, ao invés de lhe dar o devido sustento, o devido alimento. Mas eles não têm praticado isso, e eles têm agido de forma gananciosa. Um outro fato é que esse bispo, né, esse mordomo, ele tem que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, ou seja, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes. Então, como que um bispo, um pastor, né,
Ele vai poder ensinar acerca da sã doutrina se ele mesmo não buscar ter esse conhecimento, se ele mesmo não buscar ter esse entendimento a respeito da palavra de Deus, né? Então fica impraticável isso. Então ele não consegue, devido a isso, né, por ele não se apegar à palavra fiel, segundo a sã doutrina, segundo a doutrina, ele não consegue, ele não procura se desenvolver, aprender, né, por talvez achar que não é tão importante ter esse conhecimento, em estudar a palavra de Deus, que ele não consegue dar esse tipo de alimento para os servos do Senhor Jesus, a quem ele foi confiado, para que essa pessoa, né, que recebe esse alimento consiga ter a sua própria independência, consiga ter a sua própria, consiga ter a sua maturidade desenvolvida, né? Então, isso é uma das coisas que acontece hoje. Aqui em Timóteo, né, também Paulo fala para ele, né, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, né? Isso aqui está apontando aí para as escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então perceba que Paulo está orientando Timóteo. Timóteo aqui, ele também é um bispo, né? Um mordomo, né? Ele é aqui um dispenseiro, né? Ele está aqui incumbido de conduzir outras almas para o conhecimento pleno da palavra de Deus, né? A se fortalecer no caminho que vai levar à salvação. Então Paulo diz para ele o que? Mesmo sabendo que ele conhece as escrituras, né, desde pequeno, né, desde a infância, Paulo diz para ele permanecer nessas práticas, né? E para que através, né, dessa prática ele venha se desenvolver e manter a sua fé em Cristo para a sua salvação. Porque ele diz, né, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como que aquela pessoa que está ali à frente de um trabalho evangelístico, à frente de um trabalho no qual tem, né, inicialmente, assim, num primeiro momento, a intenção de levar aquelas pessoas ao conhecimento da salvação, ao conhecimento da palavra de Deus, como que essa pessoa poderá dar o alimento necessário, né, o alimento que vai sustentar ela até a vinda do Senhor, se essa pessoa não buscar estudar a palavra de Deus, não buscar conhecer a palavra de Deus? Porque não basta apenas ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é importante, indiscutivelmente. Porém, a prática da meditação na palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, ele é muito importante também. Porque através das Escrituras, como diz Paulo aqui a Timóteo, dá condições a pessoa, né, a esse bispo, pastor, né, o evangelista, o obreiro, para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Que justiça é essa? A justiça de Deus. E para fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então, se a pessoa quer ser habilitada para a obra de Deus, conduzir as almas para a salvação, ele deve sim buscar aí estudar a palavra de Deus. Continuando aqui, né, só para enriquecer mais aí essa explanação, né? Paulo também ele escreve aqui aos Efésios: ora,
que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aqui está falando aqui a respeito do Senhor Jesus, né? Que ele foi, como ele disse lá em Mateus 12, versículo 40, que ele, né, seria morto e ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, né? Então aqui ele está apontando para isso, tá dizendo que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido às regiões inferiores da terra, isso apontando para Cristo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, então aqui é Cristo, para encher todas as coisas. E aí diz assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, veja que, mais uma vez aqui, Paulo está, né, nos dando aí mais ainda argumentos, né, para entender que aquela passagem lá falada pelo Senhor Jesus, né, aquela parábola lá a respeito de quem é aquele servo fiel e prudente, né, a quem o seu Senhor, né, constituiu, né, sobre os conservos. Então veja que aqui o Senhor Jesus ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas. Então esses aqui são os mordomos, né? São aqueles servos a quem o Senhor Jesus incumbiu de cuidar dos outros servos, né? Porque ele fala aqui, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? É o corpo de Cristo, é a igreja. Então essas pessoas aqui, que também são servos, porém foi dado a eles algumas atribuições, né? Foi dado a eles atribuições e responsabilidade de cuidar desses santos, né? Para quê? Para aperfeiçoá-los, mas aperfeiçoar em quê? Na edificação do corpo de Cristo, né? Porém, hoje o que acontece é que esses que deveriam estar aperfeiçoando os santos, na verdade, eles, para a edificação do corpo, eles estão fortalecendo, induzindo essas pessoas a se preocupar muito com as coisas terrenas, ou preocupar consigo mesmo, do que levá-las ao pleno conhecimento de que é necessário que elas se fortaleçam espiritualmente, que elas busquem aprender mais com as coisas de Deus, buscar ter uma intimidade maior com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, para que haja esse desenvolvimento do corpo. Mas muitos deles não estão fazendo isso. Eles não têm dado essa ênfase, né, no sentido de levar os santos, né, a esse aperfeiçoamento. E por isso a igreja, né, muitas igrejas, elas não têm essa estrutura, e aí eles são como meninos, né? Aqui o Senhor Jesus está falando, Paulo está dizendo assim, ó, para que eles não mais sejam como meninos, ou seja, haja um amadurecimento, né? Esse aperfeiçoamento, né, esse desenvolvimento leva os santos, né, a igreja, o corpo de Cristo, a não se comportarem mais como meninos, né, mas levam eles a adquirirem uma maturidade e uma independência, né, de forma que eles se tornam ali mais resistentes, ou eles se tornam ali mais protegidos
à luz da palavra de Deus, para que eles não venham ser levados por qualquer vento de doutrina. Mas por quê? Porque ele está recebendo o alimento que é a palavra de Deus, a sã doutrina, e essa palavra plantada nos corações da igreja, né, dos santos, do corpo de Cristo, permite a ela ter discernimento para não se deixar levar por doutrinas de homens, por falsas doutrinas, né, que tem aí como objetivo levá-los ao erro, né? Então, há uma grande responsabilidade sobre a esses que foram colocados ali como mordomos, né, como dispenseiros e mestres, né, pastores e mestres. Um outro detalhe aqui é o seguinte, né? Aqui no livro de Atos, né, tem um fato interessante. Quando a igreja começou a ser perseguida, né, e aí começou ali, né, a propagação do evangelho ali pelas cidades ali. E diz assim, ó: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então, ou seja, era uma pessoa que tinha interesse, né, pelas coisas de Deus, né, veio adorar em Jerusalém. E estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, veja que ele não era uma pessoa simplesmente religiosa, né, mas ele tinha interesse em conhecer mais a respeito das Sagradas Escrituras. Tanto que ele estava ali meditando no profeta Isaías. E aí o Espírito Santo, vendo essa predisposição, né, desse etíope, né, em querer conhecer as coisas de Deus, as coisas sagradas, então ele mandou Filipe até esse eunuco. E Filipe, né, ouvindo ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, essa frase aqui, essa resposta do eunuco para Filipe é muito interessante. Ele fala: como poderia entender se alguém não me explicar? Então, isso é uma pergunta que provavelmente acontece dentro das igrejas. Quantas são as pessoas dentro da igreja que ela lê a Bíblia, são sinceras, estão buscando, né, assim como esse etíope, né, vão à igreja, vão adorar, vão com a intenção de adorar, de reverenciar o Senhor Jesus, se interessam em meditar na palavra, mas ela não compreende. Ela apenas lê, mas aquilo que ela lê, ela não consegue extrair a mensagem de fé, a mensagem que vai avivar a fé dela. E por que ela não consegue entender? Porque não tem quem explique. Porque os despenseiros, né, no caso aqui na figura do Filipe, os mordomos, né, aqueles a quem foi constituído ali para orientar, né, conduzir, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, né, aperfeiçoar os santos, né, eles não têm feito esse trabalho de eles mesmos se prepararem, se tornarem aptos, porque muitos não querem, né, meditar, ler, não querem estudar a palavra, e aí eles não têm condições de explicar, e quando explica de forma errada. E como a pessoa não tem essa estrutura ainda, ela ainda não foi formada nela, ela não passou daquela fase de criança, né, para a fase adulta, então ela facilmente se deixa levar por explicações deturpadas a respeito da palavra de Deus. Então, mais uma vez aqui, né, temos um texto em que mostra aí, né, o cuidado que deve ter essa pessoa que foi instituída como mordomo da casa de Deus. E quando lemos aí o restante, né, desse capítulo, vemos que após Filipe explicar, esclarecer
né? Começando aí pelo profeta Isaías, que era o que o eunuco estava lendo, ele ali falou da salvação por meio de Cristo. E aí esse eunuco, ele resolveu ali se batizar e entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Certamente deve ter seguido aí nessa fé. Então, quando os dispenseiros, né, os mordomos, eles não têm esse cuidado, né, com os servos a quem o Senhor Jesus colocou sobre a sua responsabilidade para dar o alimento, né, devido, que vai dar o sustento, que vai permitir que eles vão conseguir se manter na fé esperando o retorno do seu Senhor. Então essa igreja, esse povo, eles são destruídos. É como diz o profeta Isaías, o profeta Oséias, né? O Senhor Jesus, né, fala para ele: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Algumas vezes as pessoas só param aqui nesse ponto aqui. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque eles não buscam a Deus, né? Porque eles não vão à igreja. Geralmente faz isso, né? Eu já vi isso. Mas na verdade, é claro que a salvação individual, hoje nós temos condições de não ficar dependendo do pastor, do evangelista, né, do mestre, do obreiro. A gente não precisa depender deles para nos aproximarmos de Deus e buscarmos esse conhecimento. Contudo, aquela pessoa que foi constituída como um mordomo, ele tem ali essa responsabilidade de fazer isso, de levar o povo de Deus, né, os santos, a igreja, o corpo de Cristo, ao conhecimento de Deus. E como é que a gente sabe disso? Porque na sequência do texto, veja que na verdade Deus aqui está exortando o sacerdote, porque ele fala: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então veja que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento, porque a pessoa que estava incumbida de levar o povo a ter esse conhecimento, ela mesma havia rejeitado o conhecimento. E por ter rejeitado o conhecimento, que conhecimento é esse? A lei de Deus, a palavra de Deus, a sã doutrina, os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, como esse sacerdote, esse mordomo, não se manteve no propósito inicial dado por Deus, para levar o povo ao conhecimento de Deus, do Senhor Jesus, então o povo estava destruído, sem orientação, sem direção. Estavam como meninos, como crianças que precisam de alguém ali para guiá-los. E por não terem esse entendimento, estavam sendo guiados por qualquer um, por qualquer tipo de ensinamento. E por isso eles estavam perecendo. Então, há uma responsabilidade muito grande que é dada aí aos pastores, os bispos, né? Ser pastor, ser bispo não é só ficar ali no púlpito falando. Não, tem que levar esse tipo de alimento para a igreja. Ele precisa preparar a igreja. E considerando que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como diz aqui em Paulo, aos Romanos. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o que leva as pessoas a terem fé é a palavra de Cristo. Ela é o combustível para a nossa fé. E quando os mordomos, que são incumbidos de dar esse alimento, que é a palavra de Deus, e eles não fazem da forma como deve ser feito, apenas utiliza-se de alguns textos e
e começam a falar coisas que não é o alimento que a pessoa precisa, mas são apenas filosofias, são apenas aquilo que a pessoa pensa, acha que é. Na verdade, o que alimenta de verdade é a palavra de Deus, é a pregação da palavra do Senhor Jesus. Levar as pessoas da igreja ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Porque eu entendo que quando esse mordomo, né, esse despenseiro, esse pastor, esse evangelista, esse mestre, né, esse presbítero, ele tem esse entendimento de que as ovelhas não são dele. Ele só está ali responsável por elas, mas elas não são dele, não pertencem a ele. Eles vão prestar conta delas para Cristo quando ele voltar. Então ele tem que dar o alimento que realmente sustenta a fé daquela igreja. Ele tem que levar as pessoas a terem a sua independência. Porque quando isso não acontece, as pessoas elas ficam tão dependentes do homem e esquecem de depender de Deus. Porque ela não teve o alimento verdadeiro que levaria ela a ter uma intimidade maior com o Senhor Jesus. E quando ela se deparasse com alguma questão, ela mesma, na sua intimidade com Cristo, ela seria conduzida ali a tomar as decisões certas. Mas o que acontece não é isso. As pessoas são cada vez mais dependentes daquela pessoa que está ali pregando. E todas as vezes que ela precisa tomar uma decisão, ela não consegue fazer isso sem antes consultar aquele homem. Não estou dizendo que não se possa obter algum tipo de orientação ou aconselhamento de um pastor. Isso é válido, deve ser feito, isso era feito antes. Mas o que não pode é a igreja não ter estrutura suficiente para ela mesma agir pela sua própria fé. Isso é que não pode. Então, eu entendo, né, que aquela mensagem lá inicialmente falada, ela se trata, ela foi direcionada aí para os pastores, os bispos. Então, é uma orientação do Senhor Jesus para ele. Esse texto, ele vem ali do capítulo 24, em que o Senhor Jesus está fazendo uma exposição escatológica, ou seja, ele está falando do final dos tempos. Então, o que me leva a entender é que o Senhor Jesus está dizendo para esse servo fiel e prudente: olha, prepara a minha igreja para a minha vinda. Porque, como o Senhor Jesus relata nos versículos anteriores, o final dos tempos, né, quando surgir o anticristo, o governo do anticristo, a terra vai estar numa situação muito complicada, principalmente para os cristãos que vão estar aqui passando pela grande tribulação. Embora alguns não acreditem, né, que a igreja vai passar pela grande tribulação, porém os textos bíblicos, inclusive o próprio capítulo 24, dá mais do que base para entendermos que a igreja vai estar sim passando pela grande tribulação, acreditando vocês ou não. Mas então o Senhor Jesus está nessa sequência, né, desse ensinamento que ele está dando, o que me leva a crer que aqui ele está, é como se ele estivesse dando um alerta para os pastores, né? Ó, prepara o meu povo para a minha vinda. Porque hoje os pastores estão preparando as pessoas para receber coisas, para receber as promessas, né? Tem aqueles que falam assim: não, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas e elas têm que se cumprir na sua vida, aqui na Terra. Só que isso é muito relativo, porque algumas delas podem ou não ser cumpridas, independente do que a pessoa faça. Mesmo que a pessoa ela seja um servo fiel,
temente ao Senhor Jesus, cumpra com suas obrigações. Contudo, isso não é garantia de que essas promessas vão alcançar essa pessoa aqui na terra. Ela pode morrer e não ter essa promessa cumprida. E na Bíblia tem vários exemplos disso. Se a gente ler o livro de Hebreus, no capítulo 11, veja que ali, né, o escritor de Hebreus vai falar que Abraão, ele foi fiel a Deus, é considerado o pai da fé, né? Ele é um exemplo de fé, e no entanto a Bíblia fala que ele morreu e não alcançou a sua promessa. Moisés, Enoque, muitos outros, né, morreram, mas não alcançaram a promessa aqui na terra. Mas a promessa que eles vão alcançar será aquela que eles vão ter na vinda de Cristo, quando houver a ressurreição dos corpos e os salvos forem glorificados, né, para viver na eternidade com o Senhor Jesus. Então, assim como Eliseu morreu, um homem de fé, curou muitas pessoas, ressuscitou morto, ressuscitou até quando ele já havia sido morto. Contudo, ele morreu doente. Então, quer dizer, ele era um homem fiel, né? Mas certamente ele queria ser curado, mas ele não foi curado. Deus não curou ele. Timóteo tinha lá, né, suas enfermidades, era um homem de Deus. Paulo, né, tinha lá aquele problema do espinho na carne, que não sabe se é certo o que era, mas a Bíblia fala que ele por várias vezes pediu para ser retirado esse espinho dele, mas Deus simplesmente dizia para ele: a minha graça te basta. Então, essa ideia que plantam na mente das pessoas de que não, porque eu tenho que conquistar a qualquer custo, eu não posso aceitar, porque Deus é o dono do ouro e da prata e eu tenho que ser rico também, eu tenho que ter isso também, não é justo. Mas a pessoa tem que avaliar bem o que ela está falando e o que ela está sendo ensinada. Então, o mordomo, ele tem que conduzir os servos do Senhor não para essas coisas. Não estou dizendo que a pessoa não possa usar a fé dela para conquistar coisas, mas o foco principal tem que ser se preparar, né? Preparar estar munida do azeite que vai manter a lâmpada acesa, né? Veja que naquela parábola das 10 virgens, 5 virgens, ou seja, olhando para o cenário, né, a virgindade denota santidade, santificação, pessoas, mulheres que não eram contaminadas, né? Então aponta para a igreja, né? Ambas estavam buscando o noivo, que aponta para Cristo na sua vinda. Porém, as prudentes, elas estavam munidas do azeite para suas lâmpadas, enquanto que as nécias não. Então esse azeite, ele representa a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por quê? A lâmpada, para se manter acesa, depende do azeite. E em Salmos fala que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, fazendo um paralelo do texto lá da palavra das virgens, então o azeite, ele é a palavra. E essa palavra, ela mantém a lâmpada acesa. E essa lâmpada acesa, ela vai ali permitir que a pessoa ela consiga enxergar onde ela está pisando. Mesmo que ela esteja andando na escuridão, mas ela vai conseguir andar pelo caminho até chegar no local onde está o noivo. Mas as nécias, elas não se prepararam, elas não foram alimentadas com a palavra, e por isso elas, no momento em que elas precisavam estar preparadas, elas não estavam, e aí a lâmpada delas estava apagada.
E como o noivo ele veio na madrugada, né? Porque a Bíblia fala que à meia-noite uma voz disse que o noivo já estava chegando. E elas saíram ao encontro do noivo. Então elas tiveram que andar na madrugada. Então, obviamente, que ainda era escuro, né? Então precisava de claridade. E as nécias não tinham, a lâmpada dela estava apagada, porque a palavra lhe faltou. O alimento sólido lhe faltou. Por quê? Porque o servo que foi escolhido para ser o mordomo da casa do Senhor não fez o seu trabalho. Então, pessoal, eu deixo aí essa mensagem. Espero que tenha trazido aí também o entendimento, né, a respeito do que foi falado, né? Se foi útil, né, para vocês, compartilhem com seus amigos, né? Se quiser deixar algum comentário, fique à vontade. E espero que tenha sido edificante aí para todos os que ouvem, né? Que o Senhor Jesus ele possa abençoar e dirigir cada um de nós, para que nós venhamos estar prontos, né? Que nós venhamos estar prontos para a vinda do Senhor Jesus. Porque olhando para o cenário mundial, a gente percebe que as coisas estão se encaixando, né? Estão se estruturando. E tudo aquilo que foi dito, né, e predito, tanto pelos profetas como pelo próprio Senhor Jesus, serão dias maus, né? Dias ruins. E aquele que não estiver na fé vai ter dificuldade de passar. E poderá facilmente ser levado por qualquer tipo de doutrina ou ensinamento. Ainda que aparente ter algo de bom, algo de Deus, mas é apenas uma camuflagem. Então que Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço. Em nome de Jesus.